E aí, o Endrick tem que ser titular na seleção brasileira para o jogo contra a Espanha nessa terça-feira? Manda aqui nos comentários, responda essa pergunta. Vou também dar a minha resposta aqui no decorrer desse vídeo. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e habilite a notificação. Além do tema Endrick titular, vou trazer também o tema Vinícius Júnior, porque ele deu uma entrevista coletiva histórica em Madrid antes desse confronto entre Brasil e Espanha. E a gente precisa repercutir isso por aqui também, tá? Então esse vídeo vai ser separado em dois momentos. O momento que a gente vai falar mais da parte esportiva e o segundo momento, que também terá análise esportiva em cima da declaração e das declarações do Vinícius Júnior, mas olhar também a parte política por trás dessa escolha de adversário e local para o jogo ser definido. Vamos então entrar já no tema Endrick, porque é muito natural que depois do gol que ele marcou, depois do hype todo de Wembley, a gente projete o Endrick como titular no jogo de amanhã contra a Espanha, ou dessa terça-feira, se você estiver vendo o vídeo no próprio dia do jogo contra a Espanha. Só que eu gostaria de levantar algumas bolas aqui para a gente debater e a gente discutir aí também junto da galera do chat. Supondo que fosse um jogo decisivo contra a Espanha, um jogo que vale vaga numa Copa do Mundo, no mata-mata de Copa, o jogo que valesse qualquer título, seria o Endrick o titular de vocês pro jogo? Olhando até as opções que o Dorival convocou para amanhã, tá? Sem abrir tanto leque com todos os jogadores brasileiros disponíveis. Olhando pro jogo de amanhã com as opções que o Dorival tem. Seria o Endrick ou não seria? Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto para começar a responder essa pergunta. Só que, como eu gosto de fazer sempre um contraponto, tem o outro lado. Amanhã não é um jogo decisivo. Amanhã é um jogo de construção, de grupo, de coletivo. E aí, será que vale a pena você dar mais minutos e já como titular para o Endrick, visando não só a Copa América, que vai ser no meio do ano, mas a trajetória do Endrick na seleção brasileira, do menino que é o mais jovem a fazer um gol desde Ronaldo Fenômeno, está no top 5 de mais jovens a marcar com a camisa da seleção brasileira, que é quase uma certeza de presença na seleção pelos próximos sei lá quantos anos? Será que vale a pena a gente já começar a dar minutagem, rodagem para ele, mesmo sem ele estar 100% pronto para isso? Esse é um outro tópico. Eu encaro que o Endrick ele é mais preparado do que, por exemplo, Rodrigo e Vinícius aos 17 anos de idade. Eu acho que ele está mais pronto do que esses dois quando eles tinham a idade do Endrick. Só que a curva de evolução de ambos, não só nos clubes, tanto Flamengo, Santos e Real Madrid, é muito grande. O Vinícius vai completar 24 anos agora em julho e é um dos melhores jogadores do mundo. Eu não sei se o Endrick conseguirá estar neste patamar quando chegar aos 24 anos de idade. A gente tem que lembrar que falta é pra caramba, né? Ele tá com 17, botar 6 anos e meio aí para ele chegar na idade que tem o Vinícius Júnior hoje. Olha quanto tempo. É muito forte, né? Pô, 6 anos de diferença entre os dois é muita coisa. Então, vamos lá. Dá para ele chegar lá e dá até para superar, mas a gente tem que analisar a realidade e o momento. Para a gente começar a responder a pergunta se ele deve ou não ser titular no jogo dessa terça, o Dorival falou das qualidades que fazem do Endrick um jogador tão especial e se ele será titular contra a Espanha nessa terça-feira. Vamos escutar o técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Eu acho que o que faz o Endrick tão especial é a capacidade dele de definição, de buscar aí jogadas que poucos tentariam. Ele é um jogador agressivo, aguerrido, ataca espaços como ninguém, tem uma capacidade única de definição, e isso é um fato muito importante. É um garoto que nós temos que ter muito cuidado, passo a passo, deixarmos que ele caminhe de uma maneira natural, não jogarmos uma expectativa excessiva nas costas de um menino que está praticamente iniciando uma carreira e precisa ter no equilíbrio, talvez aí o seu ponto-chave e principal para uma sequência maravilhosa que com certeza irá acontecer, desde que ele não perca esse timing inicial, ele complete esse processo de formação que para ele vai ser fundamental daqui para frente. E eu espero que esse próximo passo dele seja um passo importantíssimo e que tenham cuidados por ser um jogador tão especial como é.
Antes da gente escutar a próxima, o Dorival, cara, ele é muito consciente. Eu acho que essa é uma resposta perfeita. Até para responder a pergunta, o Endrick, quando o Dorival fala da capacidade de definição, ele hoje, frente a frente com o goleiro, né? Pra gente analisar essa capacidade. Ele é melhor do que os outros jogadores que estão convocados? Uma pergunta que a gente tem que fazer para saber se ele deveria ou não ser o titular da centroavância da seleção brasileira. E em relação a todo o restante, fantástico o Dorival, é isso. É uma curva, é um aprendizado que ele vai ter que ter. Se amanhã ele começa como titular, aí eu ficaria só com 10 opções restantes, né? Já definiria. Não, o Endrick amanhã não inicia como titular. Agora, com certeza, ele dará muitas alegrias à torcida madrilenha. Eu não tenho dúvidas disso, porque é um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior, mas com certeza amanhã a sua torcida o terá, infelizmente, contra, mas por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar. Tá aí o Dorival Júnior. Com certeza, porque essa aqui já no é futebol a próxima tem muitas... que eu quero deixar do Vinícius Júnior, a gente escuta daqui a pouco. Mas tá aí, portanto, o Dorival. Eu acho que o Dorival, ele é muito... Primeiro, ele já informa que vai jogar mais, imagino eu, né? Que vai jogar mais minutos do que jogou naquela partida que eu falei contra a Inglaterra, que ele foi o cara que decidiu. E aí, pra gente responder se ele deveria ou não ser titular, olhando pros que tem como alternativas hoje, a comparação poderia ser com o Rodrigo, né? Tirar o Rodrigo e colocar o Endrick. Eu não faria isso. Acho que, inclusive, na condição de fazedor de gols, acho que o Rodrigo tem mais argumentos, mais técnica para fazer gols do que o Endrick. Eu não faria essa mexida, portanto. A segunda alternativa seria tirar o Rafinha, que talvez não tenha feito um jogo brilhante, mas tem muita contribuição, né, de volume ali pelo lado direito defensivo e também até ofensiva, para colocar o Rodrigo por ali e espetar o Endrick. Acho que o teto do Endrick é mais alto do que o do Rafinha? Acho. Tá? O Rafinha tem 27, né? 27 anos. E talvez a gente já tenha visto tudo que ele possa entregar. O Endrick não. O Endrick tem muita coisa ainda a mostrar de futebol. Então, eu para hoje, respondendo a pergunta objetivamente, para terça-feira, Brasil e Espanha, eu não faria mexida. Mas eu daria mais minutos porque trata-se de um amistoso. Que o Dorival use esse jogo também para testar mais. Claro que a gente quer vencer. E até naquele tópico que eu levantei mais cedo, de dar minutagem para o Endrick para realmente ganhar quilometragem com a camisa da seleção brasileira, porque ele vai estar aí por muito tempo na seleção. Mesmo que ele oscile no clube dele, com o talento que ele tem e a expectativa que é depositada nele, ele é daqueles caras que eu acho que terá convocações mesmo em má fase, mesmo não sendo no momento o principal atacante do Brasil. Se você me perguntar quem eu confio mais na parte técnica para fazer um gol entre Endrick e Richarlison, eu diria para você o próprio Endrick, mais refinado do que o Richarlison. Só que o Richarlison hoje ele já tem serviços prestados. O Richarlison, por exemplo, é que ele não está em condições físicas, me parece, para jogar contra a Espanha. Mas o Richarlison ele tem 20 gols com a camisa da seleção brasileira. Entre todos os convocados é o principal artilheiro. E ele pode não ser tecnicamente tão refinado quanto o Endrick, mas ele é um cara de valor. Então, assim, são perguntas que elas têm que ser respondidas pelo Dorival, já respondida por ele, mas que elas têm que ser enxergadas por óticas, pela ótica que você quiser seguir para responder. Se o seu pensamento for seleção brasileira pelos próximos 3, 4 anos, de repente vale a pena você colocar o Endrick já para ter o seu confronto contra os espanhóis, para sentir ali o jogo, para ter uma titularidade num jogo desse tamanho com o Brasil, o quanto que isso pode te dar de respostas e quanto que isso pode dar de bagagem para ele, não só para o jogo da terça, como especialmente para a carreira que ele vai ter na seleção brasileira. Se você estiver pensando só no jogo contra a Espanha e não tanto lá na frente, na formação de uma equipe para o agora, é mais vantajoso você ter aquele time que você entende que é o titular, que me parece agora com o Rafinha pela direita, Vinícius pela esquerda e Rodrigo na centroavância, né? Ou naquela posição inicial, jogando, articulando também, dando espaço para os outros dois entrarem, para o Paquetá também entrar na área. Então, por esse lado, não é a vez do Endrick ser titular. Então, eu teria calma. Eu, se fosse o Dorival, teria calma
colocaria o Endrick no banco como ele vai colocar, daria minutos para ele, como acho que ele tem que ter, e construiria ali o meu time ainda com a ideia da montagem do elenco pro jogo da terça, para ganhar corpo o time que eu tô pensando, para quando chegar a Copa América tá com a equipe mais encorpada, um time mais bem definido, que também não dá para você definir time com 2 jogos, mas assim, um time um pouquinho mais encaminhado para lá na frente você começar a de repente mexer na própria estrutura de um time que você ainda sequer tem, porque não foi um jogo que ele encontrou o time. Aí vamos para a gente falar do Vinícius Júnior. Primeiro, eu queria colocar essa imagem aqui, tá? Porque eu acho que a gente tem que pensar no Vinícius com esse sorriso, como um garoto que ele tem 24 anos, e 23, né? Vai fazer 24, e que é um símbolo no futebol, do estilo que ele joga, de alegria, a tal da alegria, ousadia, né? Mas assim, é um símbolo do jogo dele. O moleque vai pra cima, dribla, finaliza, faz gols. Mas esse amistoso entre Brasil e Espanha, ele foi marcado na Espanha como uma medida de fortalecimento do combate ao racismo. E aí, a gente vai escutar a fala do Vinícius, a essa altura você já pode ter escutado ou não, mas acho que vale a pena a gente recuperar aqui, para depois eu tratar também em cima do tema, que eu acho importante não deixar passar esse dia, que ficar marcado também por essa entrevista do Vinícius Júnior. Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito, todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Tá aí o Vinícius, né, cara? Que nem eu falei, primeiro que é um absurdo, né? Tudo que ele vem vivendo, a gente já comentou sobre isso várias outras vezes. É inacreditável que o Real Madrid, com o poder que tem, também não consiga ser um agente transformador nessa mudança dessa cultura que tem em alguns dos estádios na Espanha, de gritos racistas, ofensas racistas, e que nada aconteça. Se tem, repito, um clube que possa ser agente transformador nisso tudo, é o Real Madrid. Pelo tamanho que tem, pela força que tem nos bastidores. E a gente vê como eles tentam agir nos bastidores para mudar as estruturas do futebol, criando Superliga, criando qualquer outra coisa, enfim. Eu acho que o Real Madrid ele acaba sendo um cúmplice desses racistas que vão aos estádios e ofendem o Vinícius, não só nos estádios, como em outros lugares também, porque ele não faz nada, solta uma notinha ou outra, e isso é muito pouco. E eu acho também que a seleção brasileira... Gente, essa imagem do Vinícius Júnior sozinho numa entrevista coletiva, cara, ela é muito feia. Ele é muito feio porque, assim, parece que ele tá sozinho. E não me parece isso. A partir do momento que a seleção brasileira aceita um convite para fazer um jogo na Espanha com esta mensagem de que é uma luta contra o racismo,
vamos lá. Os racistas, não são todos os espanhóis, obviamente, mas eles foram premiados com a seleção brasileira indo fazer um jogo na Espanha. Tem isso, né? Beleza. Que possa ser um agente transformador disso, mas não me parece que vai acontecer. E o prêmio que eles receberam por terem colocado o Vinícius Júnior nessa situação é ver no jogo da seleção brasileira. E eu acho que o Vinícius está sendo colocado numa posição muito delicada. Pô, é muito triste ouvir de um garoto que ele pensa em parar de jogar. Pô, o Vinícius Júnior pensa em parar de jogar por conta de tudo que ele sofre. E é natural que ele pense nisso. E eu acho que quando ele se vê sozinho nessa luta, porque hoje o Vinícius Júnior é a grande bandeira mundial na luta contra o racismo. É lógico que eu estou falando isso da perspectiva de um brasileiro, mas com a repercussão que tem o Real Madrid, com a repercussão que tem o Vinícius Júnior, todas as vezes que ele vem a público, se manifesta, e não só por ele, como ele próprio falou, né? Porque talvez se fosse por ele, como nas palavras dele ele disse, ele já tivesse parado. Então, é muito triste que ele tenha que passar por tudo isso e que, aparentemente, ele esteja passando por tudo isso sozinho. Porque, eu repito, a CBF, que tem um presidente negro, não deveria ter deixado o Vinícius Júnior ali sozinho para falar do tema. Deveria ter colocado mais pessoas ali. Ele, porra, em algum momento ele estava ali chorando e não tinha ninguém para ampará-lo. E ele teve a força de continuar, como teve a força de continuar no campo, e eu vou repetir para vocês. Eu acho que se a Espanha não faz nada, e aí eu falo a Espanha de maneira geral, né? A sociedade espanhola não faz nada, o Brasil tem uma missão muito clara nesse jogo de terça-feira. Em qualquer movimento, porque eu acho até muito provável, possível que aconteça. Qualquer ofensa, qualquer grito, qualquer coisa que venha acontecer no sentido de ofender racialmente, não só o Vinícius Júnior ou qualquer outro jogador brasileiro, seja por questão racial ou por questão geográfica, então, seja xenofobia ou racismo, cara, para o jogo, vai embora, não joga. Porque é assim que o Brasil tem que se comportar, já que está fazendo um jogo contra o racismo na Espanha. E eu quero aqui oferecer minha solidariedade ao Vinícius Júnior. Eu sei que não representa nada a minha pessoa falar qualquer coisa, mas eu acho que o Vinícius é hoje, eu repito, a grande bandeira mundial na luta contra o racismo. E que ele tem o apoio dos pretos, dos brancos, dos amarelos, de qualquer pessoa, porque é uma luta que ela não é restrita à comunidade negra. Pelo contrário, acho que todos nós queremos uma sociedade mais justa e devemos lutar por uma sociedade mais justa. E o que aconteceu com ele, o que tem acontecido é muito triste. E foi a primeira vez que eu vi o Vinícius fragilizado nesse aspecto. A gente sabe que ele fica doído por dentro, porque qualquer pessoa ficaria. A gente percebe o quanto que isso machuca ele, tanto é que ele continua nessa luta e vai continuar. Agora foi a primeira vez que a gente escutou dele que isso o faz pensar até em parar de jogar bola, que é o talento que ele tem, que ele construiu e a carreira que ele escolheu para si. Então, foi forte e que gere repercussões. Porque se a gente olhar os babacas das redes sociais, especialmente lá de fora, que parece muitas vezes também que é um Brasil contra o mundo, né? Porque se você for olhar no Marca, quando foi publicado, os comentários que saíram depois em Bleacher Report, em sites estrangeiros que publicaram as aspas do Vinícius, os comentários, os caras estão alucinados. É inacreditável que as pessoas achem que o Vinícius está fazendo um vitimismo. Porra. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Porque o Vinícius Júnior, primeiro, que ele é vítima, ele não tá sendo vitimista, ele tá sendo um cara a combater um comportamento que é abjeto, que é nojento. Enfim, acho que era importante a gente abordar esse tema por aqui também. A gente vai voltar aí amanhã, depois do jogo, para fazer uma análise da partida. Vamos ver quantos minutos terá o Endrick, vamos ver como vai ser a performance do Vinícius Júnior, vamos ver como vai ser mais um jogo da equipe comandada pelo Dorival Júnior. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!